A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre, no precioso nome do Senhor Jesus, tá? Porque os nossos ministros já de longa data, eles vêm tirando o nome do Senhor Jesus do seio da igreja. Tá? E um dos indícios disso é o estabelecimento da saudação à paz de Deus como a única verdadeira, que é uma grande mentira, não tem nada de verdade nisso não, tá? Porque a Bíblia nos diz, a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa regra de prática, quer dizer, o que a Bíblia ensina é aquilo que nós devemos fazer, tá? E o que a Bíblia ensina a respeito da saudação? Você lê lá, tá? Sempre no segundo, terceiro verso, a saudação dos apóstolos nas cartas que eram dirigidas aos irmãos que iriam lê-las. Logo na segunda, terceiro verso já havia a saudação. E você vai ver que eles falam graça e paz da parte de Deus, né? Eles não falam assim, paz de Deus. Eles falam graça e paz. Na maioria delas, Paulo usa essa expressão, da parte de Deus, e aí ele diz, ó, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre associam o nome de Deus ao nome de Jesus, tá bom? E diferente do que esses vigaristas pregam, que a saudação é com a paz de Deus e não com a paz do Senhor, porque há muitos senhores. Na verdade, a compreensão dos apóstolos é que o Senhor era um só, Jesus, tá? E que havia muitos deuses. Por isso, a saudação à paz de Deus sempre associada no nome do Senhor Jesus. Então, se você quer fazer direitinho, tá? Bem certinho, mas quer continuar saudando com a paz de Deus, então faça o seguinte: adiciona o nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, aqui vai de novo. A paz de Deus no precioso nome do Senhor Jesus. Tá bom? Bom, queridos, é o seguinte. Eu fiz o vídeo aí do irmão Paulão, né? Vocês gostaram do vídeo do irmão Paulão? Que testemunho bacana, hein? Puxa vida, hein? Puxa vida, que coisa maravilhosa, né? Então veja, é o seguinte, você viu lá no finalzinho, quando ele estava com aquele tumor assim enorme na cara, assim, que ele tomou os olhos, o nariz, a boca, a orelha, aquela coisa terrível, né? Depois de 6 meses, no fundo de uma cama, né? E eles já tinha experimentado o amor da irmandade, né? O amor da irmandade, que ninguém foi lá visitá-lo, né? Ninguém foi fazer uma oraçãozinha por ele. E aqueles anciãos lá que ele vivia, ó, pilotando o carro para cima e para baixo, nenhum deles, acredito, nenhum deles foram lá. Falou: ô irmão Paulão, como é que tá? Como é que vai? Paz de Deus, irmão Paulão. Não, ó. Jogaram o Paulão no lixo, né? Nem esses aí foram lá, né? Aí ele começou a assistir os cultos da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Porque ele viu um milagre acontecer na casa dele, né? A mulher que era cega por erro médico das 2 vistas voltou a ver. E ele, ó, pro fundo de uma cama. Aí ele falou: Senhor Jesus, se o Senhor está mesmo no meio desse povo, me cura desse câncer. Entendeu? E Deus curou. E Deus curou. Eu não sei por onde anda o irmão Paulão, sabe? Agora, né? Mas ele não está mais na congregação cristã, né?
também o amor que essa turma mostrou para ele, né, foi uma coisa fantástica, não é verdade? O amor desses homens anciãos aí é uma coisa maravilhosa, né? Viu? Então tá bom. Então ele não está mais na congregação. E está pregando a palavra. Não sei se ele colocaram como pastor ou se ele é um auxiliar lá, não sei como é que é, né? Eu até tinha o telefone dele aí, o endereço, tudo, mas está em algum lugar, guardadinho, né? Bom, é o seguinte. Há um ensinamento em 1961, tá? Em 1961, que diz o seguinte: veja este ensinamento da Assembleia Geral de 1961, em lista secreta. Está escrito assim, ó, tem este ensinamento: o Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. A nossa doutrina, o nosso primeiro ponto de doutrina, diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, o que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos acreditar. Então veja o que diz o Novo Testamento a respeito da união dos crentes. Jesus foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Eles queriam dissuadi-lo das suas pregações, queriam levá-lo para casa. E ele, estendendo a sua mão, disse para todos: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Está em Mateus capítulo 12, versículo 49. Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Em Mateus 18, 20, nós encontramos Jesus ensinando: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Veja, lá no livro de Hebreus nós encontramos um ensinamento que fala da igreja espiritual, a igreja espiritual da qual Jesus Cristo é o cabeça. Ele diz: a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Veja, aqui essa palavra igreja dos primogênitos, esta palavra primogênitos não significa aquele que foi gerado primeiro. Significa a posição de proeminência, de liderança. Esta é a igreja da qual Jesus é o cabeça, a igreja espiritual, da qual faz parte todos os crentes de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, os vivos e os mortos, todos eles são partes integrantes desta igreja universal que é espiritual. Então veja que não há esta separação, essa distinção de batista, crente batista, metodista, presbiteriano, Assembleia de Deus, da Igreja Deus e Amor. Essa divisão não existe. Estes são os homens que criaram. Estes homens que fazem estas divisões. Mas a igreja é uma só, eles são todos nossos irmãos. Então, estes homens têm a ousadia de dizer: o Senhor nos guiou para serem considerados somente nossos irmãos, aqueles que se batizam entre nós. Que história é essa? Que espírito é esse que governa estes homens? Você acha que o Espírito de Deus, ele ensinaria ensinamentos contraditórios? Ensinaria uma coisa para os apóstolos que escreveram as cartas do Novo Testamento e os evangelhos,
e ensinaria coisa diferente para estes falsos profetas reunidos secretamente lá no Brás, nas assembleias anuais? Quando, no ano 2000, eu descobri que estes homens praticavam listas secretas de ensinamentos dirigidas somente aos ministros, os anciãos da congregação, né, eu comecei a me manifestar contra isso. Porque eu entendi que todos estes absurdos, essas crenças heréticas e diabólicas que estão no coração e na mente de toda a irmandade da congregação, ela tinha origem nessas reuniões secretas e nessas listas secretas de ensinamentos. Então eu comecei a me manifestar contra essas coisas. E veja, o que diz o apóstolo Pedro a respeito de reuniões secretas e listas secretas de ensinamentos dirigidas exclusivamente aos ministros, os anciãos. Pedro fala na sua carta, ali diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, quer dizer, esse encobertamente, entenda, secretamente, escondido. Introduzirão, Pedro está dizendo, introduzirão secretamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Isso você encontra em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Entendeu? Eu me indignei contra isso, porque eu entendi que essas crenças que você, meu querido irmão, tem na sua cabeça e que não confere com o ensino das Escrituras, entende? São oriundas destas reuniões secretas e estão embutidas nessas listas secretas de ensinamentos e que são enviadas somente para os irmãos anciãos. E eles têm ensinamento, inclusive, que eles não podem falar do conteúdo destas listas nem para sua esposa, nem para os seus irmãos, nem para os seus filhos, para ninguém. Porque se eles falarem o conteúdo destas listas, eles serão expulsos do ministério e considerados indignos. Por quê? Porque este segredo todo, saiba, são heresias de perdição, são ensinamentos mentirosos e diabólicos. E eles perverteram todas as nossas crenças. Entendeu? Então, entenda, meu trabalho, eu já tenho mais de 500 vídeos, são quase 600 vídeos. O objetivo é ensinar à Irmandade quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Escritura Sagrada diz a respeito delas. Os nossos 12 pontos de doutrina, aqueles que foram definidos como tal lá em 1927, na primeira Assembleia da Congregação Cristã no Brasil, são os nossos pontos de doutrinas originais e que estão no final dos inários até o de número 4. Já esse aí, o de número 5, fica claro que eles estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que tem partes que é de Deus e tem partes que é do homem, o que é uma grande mentira.
E esses idiotas não sabem nem o que quer dizer expiação divina? Eles não sabem o que é isso? E também o segundo ponto de doutrina, onde tiraram a palavra distintas, 3 pessoas distintas, tiraram a palavra distintas e trocaram o verbo haver, que indica uma situação que não muda. Veja, onde está escrito que nele há 3 pessoas distintas, é o verbo haver que está sendo usado. E quer dizer o seguinte, que Deus na eternidade, ele é constituído, a sua personalidade é constituída de 3 pessoas. Agora ele é constituído de 3 pessoas. E é assim para todo sempre, porque ele é assim. Ele não muda. Mas esses falsos profetas heréticos sacaram o verbo haver, substituindo pelo verbo estar. O verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que muda. E agora ficou desse jeito. Confira aí no seu Inário número 5. Veja lá. Ó. Está escrito lá, meu filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Está escrito lá que nele estão 3 pessoas. Então, todo esse esforço destes homens é no sentido de destruir a Escritura Sagrada como a infalível palavra de Deus, desacreditando as Escrituras Sagradas diante da nossa irmandade. Por que isso? Porque esta é a primeira arma que o diabo usa para levar o crente para a perdição. Destruir o testemunho da Escritura Sagrada como a infalível palavra de Deus. Porque se você desacredita a Bíblia no coração e na mente de uma pessoa, você conseguiu destruir o testemunho de Jesus Cristo, feito ao longo de mais de 3.000 anos. A respeito de Jesus há mais de 400 profecias. E é Ele o Salvador. E é Ele que diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Mas se você destrói o testemunho da Escritura Sagrada, não vai adiantar você mostrar no Novo Testamento que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que quem crê acredita nisso e abraça isso com toda a força da sua alma, tem a vida eterna. Não vai adiantar, porque o camarada na sua mente está que a Bíblia não tem, é um livro comum. Aquilo é inventado pelos homens, não tem utilidade nenhuma. A segunda arma do diabo é destruir a credibilidade em Jesus Cristo, negando a sua divindade. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Entenda, ele falava em aramaico para os judeus nos dias que ele estava entre nós. E todas as vezes que ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor. Todas as vezes que ele falava eu sou, ele falava o nome de Yahvé, lá do Velho Testamento. Porque o nome de Yahvé é a raiz do nome de Deus, Yahvé. O Deus que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe e que deu a Moisés os 10 mandamentos. A raiz do verbo
ser, do verbo ser. É o nome de Deus lá no Velho Testamento. Então, quando Jesus dizia eu sou, ele remetia a mente dos judeus para o Deus que falou com Moisés, lá no Monte Horebe, quando Moisés perguntou para o Senhor. Imagine, Deus estava falando com ele, e Yahvé estava falando com ele, dizendo para ir falar com o imperador, o dono do mundo, que era o faraó do Egito, para dizer a faraó para libertar o povo de Israel que estava debaixo da escravidão entre os egípcios. Moisés ficou apavorado. Quem sou eu? Aí Moisés perguntou, eles vão perguntar o teu nome. O que eu digo para eles? E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome perpetuamente. Assim dirás, eu sou me enviou a vós outros. Esse eu sou, é a raiz do verbo ser que Jesus usou para falar com os judeus dos seus dias, dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá. Entendeu? Você vê a prova disso no capítulo 10 do Evangelho de João, que os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Jesus perguntou, disse a eles, tenho feito muitas boas obras no meio de vocês, por que vocês querem me apedrejar? Por qual delas vocês querem me apedrejar? E eles disseram, não queremos te apedrejar pelas coisas boas que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Entendeu? Porque Deus, Jesus Cristo, é Deus encarnado. E Ele é igual a Deus. Ele não é nem parecido com Deus. Você parece comigo, mas você não é igual a mim. Jesus é igual a Deus. Por isso ele disse a Filipe, quando Filipe pediu, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse, Filipe, ainda não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque ele é igual a Deus. Isso está descrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8. Que Jesus é a imagem interior de Deus. Ele é a essência de Deus. Entendeu? Igual é mesmo tamanho, mesma cor, mesma consistência, mesma essência, mesmo peso, mesmo tudo. Jesus é igual a Deus. Mas ele, ao encarnar e vir ao mundo, ele se fez no nosso interior. Está descrito lá em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8. O versículo 6 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é você reivindicar para você uma coisa que você não tem direito. Eu não sou teólogo. Por quê? Se eu dissesse que eu sou teólogo, eu estava usurpando para mim um título que eu não tenho direito. Então lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim, que ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Está aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, tá? Sendo, algumas versões dizem que existindo, subsistindo em forma de Deus. Quer dizer, vivendo por si mesmo, na eternidade, né? Entenda, na eternidade ele não era o Cristo, nem o Messias, e nem tinha o nome de Jesus. Ele é o Verbo, a palavra. Leia lá no primeiro verso de João, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verso 3 diz, todas as coisas foram criadas por Deus,
por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lógico, Deus não fez o universo com as suas mãos. Ele falou e aconteceu. Essa palavra que saiu da boca dele é o Verbo, é Jesus. E que sendo em forma de Deus, essa palavra forma aqui, na língua portuguesa não temos uma palavra para isso. No original, que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra forma aqui é morfê, que significa forma interior, essência. Tá? Então, na eternidade, Jesus era a forma interior de Deus, a essência de Deus. Então, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, quando ele dizia que eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, esse eu sou, ele estava se declarando o próprio Deus lá do Velho Testamento. E o Novo Testamento, Paulo está dizendo que isso não era uma usurpação. Quer dizer, ele é direito dele, porque ele é Deus encarnado. Lá no Evangelho de João, no versículo 14, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, que era a expressão de Deus na eternidade, até a encarnação, esse Verbo veio e entrou entre nós, assumiu um corpo humano. Ele foi um zigoto, ele foi um feto, ele foi um bebê, ele foi uma criança e se fez homem. Entendeu? Porque ele, na sua encarnação, se fez semelhante a nós. E é assim que você é concebido. É assim que você foi concebido. Ele entrou num óvulo de Maria. Ele foi um esperma. E fecundou o óvulo de Maria, porque é assim que você entra no mundo. Você e eu entramos no mundo. Só que o esperma não é o de José. Essa semente, a palavra esperma, é de origem grega e significa semente. Esta semente é divina, é do próprio Deus. E o próprio Deus colocou no óvulo de Maria, para que ela concebesse o Cristo Messias. Entendeu? Esta maravilha da concepção do próprio Deus entre nós. E por que Maria? Onde aparece? Por que isto? Por que Maria? Porque ela, os seus ancestrais, vinha lá de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. E a promessa do Messias, de que o Messias seria enviado entre nós, as promessas diziam que ele seria da geração de Davi, descendente de Abraão, lá dos patriarcas, da tribo de Judá. Maria, uma mulher, não entrava na genealogia dos judeus, mas ela aparece no Novo Testamento para mostrar que ela é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Entendeu? Não foi sem razão e não foi à toa ele ter sido concebido por uma mulher, por Maria, que tinha na sua árvore genealógica, quer dizer, os seus ancestrais eram todos da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, conforme você encontra nas profecias que falam sobre o Messias que haveria de vir para o povo judeu. Então essa palavra forma aqui, formato, significa o formato interior, a imagem interior de Deus. E o verso 7 diz assim:
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui diz, aniquilou-se a si mesmo. O significado dessa palavra aniquilar-se significa que ele, de uma maneira maravilhosa, ele não exerceu os seus atributos divinos de onisciência, onipotência, onipresença, santidade absoluta. Veja, você lê no Novo Testamento, você lá em Mateus capítulo 4, você vai ver que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Imagina, porque como pode, né? Por o Deus ser tentado por alguma coisa. Mas ele foi tentado por quê? Porque ele, de uma maneira maravilhosa, ele deixou de exercer os seus atributos, que só ele possui, por ser Deus. Ele declara que ele não sabia todas as coisas. Ele diz, ninguém sabe, só o Senhor. A respeito da sua vinda, ele diz, só o Pai sabe. Ele declara a sua limitação de conhecimento. Você vê ele se angustiar, ele ter frustrações, fome, sede, tristeza, angústia de morte, a ponto de suar sangue. Passa de mim esse cálice. Por que isso? Por que isso? Ele deixou de lado de uma maneira maravilhosa os seus atributos divinos, e diz assim, tomando a forma de servo. Essa palavra forma agora também é morfê, que significa o formato interior, a imagem interior. Por isso que ele tinha tristeza, angústia, sentimento de fracasso, medo, depressão. Ele estava sujeito a todas essas coisas, como você e como eu. Por quê? Porque ele, ao encarnar, ele deixou de lado seus atributos divinos e se fez no seu interior, na sua alma, no seu espírito, exatamente semelhante a você e a mim. Por que isso? Ele nos desafia a segui-lo. Ele nos desafia a seguir os seus passos, a viver e proceder, a agir neste mundo como ele agiu, como ele procedeu, como ele caminhou entre nós. Mas se ele tivesse atributos divinos, isso seria uma loucura, porque eu não tenho atributos divinos. E, portanto, eu não vou poder fazer o que ele fez e nem viver como ele viveu. Mas ele mostrou e nos deu exemplo na dependência total do Espírito Santo. Ele deu o seu testemunho na terra. Na dependência total do Espírito Santo, você veja que quem decidiu levá-lo para o deserto foi o Espírito de Deus. Ele se colocava na dependência do Espírito de Deus. Exatamente como você e eu devemos fazer. Nos deixarmos guiar por Deus para podermos fazer a vontade de Deus. Por isso que ele nos desafia a seguirmos e fazer na face dessa terra a sua vontade. Porque a capacidade e o poder que ele tinha para dar o testemunho que deu, você também tem. Veja em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5 está escrito que
O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto, não é os frutos do Espírito Santo. Lá está descrito como o fruto do Espírito. Entendeu? Está aqui, ó. Versículo 22. Olha. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso significa o seguinte, que o fruto do Espírito, ele é como uma laranja com vários gomos. Um gomo é o amor, outro gomo é a alegria, outro gomo é a fidelidade, outro gomo é a benignidade, outro gomo é a bondade. Entendeu? Quando você se submete ao Espírito Santo, como Jesus fez na sua vida aqui na terra. Veja, esta mão é você. Esta mão aqui é o Espírito Santo. Quando você deixa que ele tome conta da sua vida, e ele diga a você, vai aqui, vai lá, volta. Entendeu? Você vai começar a andar com Deus na face dessa terra e a manifestar na sua vida o fruto do Espírito. E coisas lindas e maravilhosas vão acontecer na sua vida por seu intermédio. O contrário disso está descrito no verso 19. Veja. 19 e 20. E 20, 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, porque a lista é longa, viu? Fica sabendo, a lista é longa. E coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quando você não permite que o Espírito Santo governe a sua vida, e você abafa o Espírito, você vai começar a produzir na sua vida as obras da carne. Entendeu? Então, quando Jesus viveu sobre a terra, ele tinha a morfê de Deus, a forma interior de Deus e a forma interior do homem, sem os seus atributos divinos. E diz lá ainda o seguinte, o verso 7, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, ele era igual a Deus, quer dizer, mesmo formato, mesma essência, mesma constituição, tudo igual. Mas aos homens, ele se fez no seu interior, na sua essência como homem na encarnação, junto com a forma interior de Deus, somou-se a forma interior do homem, capaz de sofrer as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos medos. É isto. E depois diz, fazendo-se semelhante aos homens. Então, no verso 8 vai dizer que ele assumiu a forma de homem. Só que aqui a palavra forma também, o verso 8, diz assim, fazendo-se semelhante aos homens, quer dizer,
não igual aos homens, mas semelhante aos homens, na sua forma exterior. Diz assim, e achado na forma de homem, o verso 8 diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Achado na forma de homem. Aqui a palavra forma já é outra. Não é a palavra morfê encontrada nos 2 versos anteriores. Aqui a palavra é esquema, que é a forma exterior. É aquilo que os homens podiam ver. Qual é o meu esquema? É isso que você está vendo aí neste vídeo. Entendeu? Os homens olhavam para Jesus e viam nele um homem como todos os outros. Depois diz, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Entendeu? Agora eu quero que você reflita. O que você está vendo aqui agora é meu esquema, a minha forma exterior. Mas eu, como você, eu também tenho uma morfê. Eu também tenho uma morfê. A mesma morfê que você tem. E que Jesus assumiu também. Sem abandonar a morfê de Deus. A morfê de Deus. Então, o que você está vendo agora é o meu esquema, minha forma exterior. Mas eu tenho uma morfê de Deus. E mais ainda, Deus com o novo nascimento, Deus nos capacitou a possuir também a morfê de Deus, que é o seu Espírito Santo, que habita em nós, está conosco para sempre. Então, o nome de Deus vai ser glorificado na justa medida em que eu faça aquilo que eu mostrei lá atrás. Esta mão aqui é você, esta mão é você, esta mão é o Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo tome o controle da sua vida e domine você, o nome do Senhor é glorificado. Quando você é resistente, é desobediente ao Espírito Santo, e ele não tem mais o controle da sua vida, você com a sua carnalidade é que decide as coisas que você quer para a sua vida, e aquilo que você quer fazer, manifesta-se em você a sua carnalidade. Você está abafando o Espírito, que a Bíblia diz está abafando o Espírito de Deus. Ele não sai de você, como foi ensinado por esses falsos profetas, que não são nascidos de Deus. Jesus disse que nos daria o seu Espírito Santo e que ele estaria conosco para sempre. Não existe a possibilidade daquele que nasceu de novo, que é filho de Deus, perder a salvação e parar no inferno. Porque Jesus disse, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, eternamente, e da minha mão, ninguém pode arrebatar. Entendeu? Não é o que esses falsos profetas pregam. Bom, então veja, esse é o meu esquema, é o meu esquema, é aquilo que você pode ver, mas eu tenho também um morfê, como você também tem um morfê. Agora reflita, o que acontece com o seu esquema quando o seu morfê é tirado? Não sabe que um dia isso vai acontecer, não é? Você vai morrer. Quando o seu morfê sair de você, quando Deus tirar o seu morfê, tomar para si aquilo que Ele lhe deu, esse esquema vai desaparecer, porque vai para a sepultura e vai virar pó, como diz a palavra de Deus. Em pó se tornará, porque você é pó e ao pó voltará. Entendeu? Então, quero que você reflita. Você viu aí nesses versos todos que Jesus é o morfê de Deus. Tá? É o morfê de Deus
que entrou no ventre de Maria, na forma, ele foi um espermatozoide, ele foi uma semente, foi um feto, foi um zigoto, foi um bebê, foi uma criança que se fez homem. Na encarnação, quando assumiu a humanidade, a nossa humanidade, ele assumiu também a nossa morfê, a morfê do homem. Entendeu? Agora, eu pergunto para você, Jesus, quando ele assumiu a forma humana, a morfê humana, e ele entrou no ventre de Maria com a morfê divina, essa morfê divina, esse formato interior, essa forma interior, se separou da forma interior de Deus? Se com você, quando tiram a sua morfê, você morre, Deus também não vive sem a sua forma interior. Por isso ele fala, eu e o Pai somos um. Por isso ele diz, quem me viu a mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Compreendeu? Está compreendendo estas coisas? Está entendendo quem é Jesus? Por isso você precisa colocar na sua vida, diante dos teus olhos, no seu coração, as palavras registradas do Senhor Jesus nas Escrituras Sagradas. Entendeu? Porque veja bem, os apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, eles desenvolveram as doutrinas sobre esse fundamento que são as palavras do Senhor Jesus. E os ministros, que são os verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus Cristo, são verdadeiros ministros de Deus na face dessa terra, eles permanecem nesse fundamento, eles não saem fora desse fundamento. Paulo, lá em Coríntios, capítulo 3, veja o que ele ensina. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Entendeu? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso fundamento é o que já está posto, é Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer é a vida dele, o seu testemunho e o seu sacrifício. Esse é o fundamento da nossa fé. E tudo aquilo que destoa é diferente do ensino de Jesus e dos apóstolos que desenvolveram as doutrinas a partir deste fundamento maravilhoso que é Jesus Cristo. O que for diferente, joga no lixo, porque é do inferno. Esse é o ensino a respeito de Jesus. E essa alteração aí feita no segundo ponto de doutrina é a arma do diabo para desacreditar a pessoa de Jesus no coração e na mente da Irmandade. É por isso que você não tem certeza da sua salvação. É por isso que você, se você examina-se a si mesmo, você tem dúvida se você vai entrar na glória de Deus ou não vai ver a face de Deus como ela é.
Porque estes homens, ao longo de 50 anos, por meio de linguagem subliminar, eles perverteram a sua capacidade até de acreditar na palavra de Deus e na pessoa de Jesus. Porque Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele usa o verbo ter no presente de indicativo. Quem crê tem. Agora você é cheio de dúvidas. Isso é resultado que estes homens manipularam a sua mente, blindar a sua mente para receber tudo aquilo que seja do ensino das Escrituras, da palavra de Deus. E de fato, você como católico, essa turma toda por aí, diz que acredita em Jesus Cristo, quando de fato você não acredita, porque você nem acreditar nele você acredita. Entendeu? Porque ele falou: quem crê em mim tem a vida eterna. Ué, fechou a conta. Sem mais conversa. Não é que ele está dizendo que quem crê tem? Ou você acha que naquele dia ele vai dizer: desculpa aí, ó, foi mal. Oh, o dia que eu falei isso, que você viu registrado lá pelo apóstolo João, eu tinha tomado aí acho que foi uns 5 copos de vinho, entendeu? Eu fiquei assim meio doidão, entendeu? E eu falei isso aí, mas foi mal, desculpa aí, hein? Pega a tua malinha e vai pro inferno, tá? Porque o seu lugar é lá, entendeu? Você acha que ele vai dizer isso para você? Mas, se você continuar seguindo estes homens aí, é isso que você merece, viu? Ir pro inferno e ainda o próprio Deus meteu o calcanhar dele bem em cima do seu nariz para mandar você pro inferno. Por quê? Porque você tem a Bíblia debaixo do braço, tá? Você vai aos cultos, você vê lá a manifestação da palavra, você vê os milagres do Senhor, tá? Confirmando tudo aquilo que ele deixou registrado, mas você não crê no Senhor Jesus. Você não crê, por quê? Porque junto com a palavra que você ouve na congregação, você também ouve muitas falsas profecias e muitas pregações que não qualificam a pessoa de Jesus como Deus encarnado. Bom, eu estou fazendo agora a segunda parte do vídeo do testemunho do irmão Paulo, né? Eu fiz o vídeo eu mandei o vídeo anterior. Eu achei, mas está faltando alguma coisa, eu não falei do final, como é que terminou isso, né? O testemunho do irmão Paulão, né? Como é que foi? Entendeu? Eu não contei, né? Então, aí achei a segunda parte, eu vou passar ela, a segunda parte hoje, agora, aí no final vai ter a segunda parte do testemunho do irmão Paulão. Então, me diz uma coisa, você gostou do testemunho do irmão Paulão? Ele aprendeu, né? Aprendeu que o Senhor Jesus, Ele está onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Eu estou no meio deles. Então, veja, ele não fica olhando placa de igreja, entendeu? E não pergunta para o camarada que crente, de que igreja ele é, né? Para se associar com ele, nada. Se reunir no nome dele, ele está junto. Diferente do ensino destes nossos anciãos, que colocaram numa lista secreta de ensinamento de 1961, veja, o Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais, e quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Sendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, veja bem esses falsos profetas. Bota esse ensinamento em lista secreta para os anciãos na presença do culto.
fala essa mentira que contraria a palavra de Deus. Eu encontrei hoje no ônibus vários irmãos. Irmão da Igreja Batista, presbiteriano, da Assembleia de Deus, todos eles indo cada um para a sua igreja congregar. Vão se reunir em nome do Senhor Jesus. Não são irmãos? O Senhor Jesus diz que são irmãos. Somos irmãos. Mas o ministério da congregação diz que não. Diz que não, fica esperto com esses homens. Porque são mentirosos e blasfemadores. Diz que o Senhor os guiou. Que Senhor é esse, hein? Presta atenção, presta atenção. Mas vamos lá, vamos avante. E é o que eu estou fazendo de agora em diante, tá? E você acha que deve fazer isso também. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ó, você vai, ó, entra no meio deles, tá? Nem que seja preciso você saltar de paraquedas, mas entra no meio deles, esteja junto, tá? Entendeu? Bom, é o seguinte, o Paulão não ficou na congregação não, sabe? Acho que ele aprendeu a lição também, o amor que vocês mostraram para ele, né? Impressionante, hein? E vocês anciãos aí, que vivia só usando o serviço do irmão Paulão aí para carregar vocês para cima e para baixo, tá aí? Vocês nem para fazer uma visita pro camarada, hein? Vocês é tudo, ó, só cascata, hein? Só cascata. É como o povão fala, né? Não dá para ficar mentindo o tempo todo, né? Uma hora a verdade aparece. Seus cascateiros. Vocês vão dar conta dessas mentiras que vocês pregam no púlpito, que vocês amam a irmandade, hein? Vocês vão dar conta disso aí, viu? Vão dar conta disso aí. Mas tá bom, tá? O Paulão hoje, eu não sei que igreja ele está. Está numa igreja evangélica e ele está até pregando, viu? Está até pregando lá, tá bom? Bom, eu fiz um vídeo, sabe? Chama-se A Blasfêmia na Santa Ceia da Congregação Cristã. Eu fiz o parte 1 e agora eu lancei o parte 2. A parte 2. Porque, sabe por quê? Quase que eu tiro a parte 1 do ar, sabe? Quase que eu tiro, porque eu não tinha... Eu fiz o vídeo de ouvir dizer, né? Mas eu não tinha provas documentais. Não, mas agora eu tenho a prova documental. Saiu o ensinamento da blasfêmia na Santa Ceia. Ele saiu lá no ano na lista secreta de ensinamento do ano de 1984. Tá? Então lá diz o seguinte, ó, veja só se tem cabimento estes homens fazer uma coisa dessa, né? Veja só. O ensino da lista secreta de ensinamento. Fala lá. Servo que vai servir o cálice deve apresentar na oração o cálice vazio. Depois diz, o cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Então, eu digo que isso é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. E onde é que está a blasfêmia? Ora, orar agradecendo o sacrifício do Senhor nosso Deus na cruz do Calvário, com o cálice vazio. E o vinho estando debaixo da mesa. Não é? Isso não é uma mensagem subliminar? Hein? Isso é mensagem da maçonaria, viu? O que eles estão fazendo? Estão fazendo o quê? Estão dizendo para os maçons que estão ali naquela reunião, naquele culto, né? Que o sangue do Senhor Jesus não vale nada, entendeu? Porque a maçonaria não aceita esse Jesus que você vê aí no Novo Testamento. Por quê? Porque ele é muito radical, meu filho. Esse Jesus aí do Novo Testamento é muito radical. Olha o que ele fala. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem me ama, guarda minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
Quem me segue não andará em trevas. Quer dizer, quem não segue Jesus está em trevas. Quem me ama tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê está condenado. Entendeu? E então ele não encaixa nessa turminha aí de Maomé, Buda, Confúcio, Bhagavad e outros mais, que você vai conhecer no 5º nível lá da maçonaria. Tá? No 5º nível você vai ouvir falar de Jesus. Ele vai ser apresentado a você como no mesmo patamar, em nível de igualdade, com todos os demais homens que lideraram, arrebanharam multidões, lideraram religiões, entendeu? Em pé de igualdade com essa gente. Mas não combina, entendeu? Não combina. Jesus não encaixa. Como é que vai encaixar no mesmo irmanar com Moisés, Maomé? O cara teve 17 mulheres, rapaz, camarada. Tá difícil dar conta da minha coroa aí com 66 anos de idade. É dura a vida, cara. Imagina as 17 mulheres, o negócio é brabo, hein? Bhagavad usava droga. Entendeu? Como é que Jesus está no mesmo nível? Jesus é Deus encarnado. E tem um testemunho de mais de 4 mil anos de testemunho. E até agora você tem o testemunho dele. Jesus disse, estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios, entendeu? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Entendeu? Está até hoje dando testemunho da existência dele, que ele é Deus, conforme suas afirmações, né? Entendeu? E os outros? E os outros? Morreram e acabou aí, não tem nada. Virou pó. O Jesus ressuscitou. Está na glória, fazendo com que se cumpram todas as suas palavras. Então veja, a blasfêmia na Santa Ceia está em agradecer por um cálice vazio, entendeu? E o sangue, debaixo da mesa, o vinho, aliás, debaixo da mesa. Uma ofensa isso aí. É mensagem subliminar, tá? Aí veja, eles dizem assim, o cálice simboliza o Senhor Jesus e o seu sangue. Aqui tem duas mentiras. Mentiras. Primeiro, o cálice não simboliza nada. O cálice não simboliza nada. Quanto mais simbolizar o Senhor Jesus. Quer dizer, simbolizar o Senhor Jesus significa o seu corpo. Não é verdade? Simboliza o seu corpo. Então veja, o Senhor Jesus mesmo desmancha essa mentira aí, tá? Por quê? Jesus diz que o pão é que simboliza o seu corpo. É o pão que simboliza o seu corpo. O Senhor Jesus, o Jesus ensinou, ao partir do pão, ele disse, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Não é o cálice. Ele não ensinou que o cálice é o corpo. Então, mas não dá a impressão que o cálice é alguma coisa em termos de simbologia? Não dá a impressão? Dá sim, dá a impressão. Por que dá essa impressão? Porque Jesus está usando uma figura de linguagem que é conhecida como continente no lugar do conteúdo, tá?
Então veja, vamos examinar então o que é essa metonímia, o que é? Diz assim: veja as figuras de palavra na metonímia. Então diz, a metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Observe os exemplos. Por exemplo, essa metonímia. O autor, pela obra, a pessoa diz assim: gosto de ler Machado de Assis. O que ela fez? Ela está querendo dizer, eu gosto de ler a obra literária de Machado de Assis. Quer ver outra metonímia? O inventor pelo invento. Entendeu? Por exemplo, Edison ilumina o mundo. Quer dizer, as lâmpadas que ele inventou iluminam o mundo. Entendeu? Por exemplo, também outra metonímia. Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Quer dizer, não te afastes da religião. A palavra cruz está substituindo a palavra religião. Quer ver outra? Lugar pelo produto do lugar. Fumei um saboroso Havana. Está dizendo o quê? Fumei um charuto, saboroso. O efeito pela causa. Sócrates bebeu a morte. Quer dizer, Sócrates tomou veneno. Outra metonímia. Causa pelo efeito. Moro no campo e como do meu trabalho. Quer dizer, a pessoa come o alimento que ela produz no campo. Aqui, agora vamos chegar na metonímia, que é o assunto nosso em questão. O cálice como continente no lugar do conteúdo. Tá? Diz assim, o continente pelo conteúdo. Diz aqui, bebeu o cálice todo. Quer dizer, bebeu todo o líquido que estava no cálice. E tem várias. Eu trouxe essa 7 aqui para você ver o que é isso, metonímia. Tá? Procura aí no Google, você procura metonímia e você vai achar dezenas, entendeu, de exemplos. Tá? Então, quando Jesus disse que este cálice, Espera um pouquinho só, tá? Este cálice é um novo testamento no meu sangue, tá? Este cálice, que é o continente, o que contém o sangue, os vinhos que simbolizam o sangue, é um novo testamento no meu sangue, tá? Então ele usou aí a figura da metonímia, uma figura de linguagem. Tá? Mas o cálice não é nada. Mais adiante, ele diz assim, bebei deles todos, bebei dele todos, entendeu? Bebei deles todos, entendeu? Então, quando ele fala bebei dele todos, esse bebei dele, ele está remetendo à nossa compreensão, ao nosso entendimento, que o símbolo da sua exposição está no vinho que simboliza o sangue. Entendeu? Então ele explica assim, semelhantemente, tomou o cálice, quer dizer, o continente, o cálice é o continente, o que contém, a vasilha que contém o símbolo. Então, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Quer dizer, o símbolo, por semelhança, o sangue, o vinho,
É símbolo por semelhança de ser líquido e vermelho. O vinho é líquido, o sangue é líquido, o vinho é vermelho, o sangue é vermelho. Depois ele diz que é derramado por vós. Então, está aí explicado, né? Está vendo? O cálice não é o símbolo. Então dizer que o cálice simboliza o corpo do Senhor, já vimos que é uma mentira. Tá? E agora, e simboliza o seu sangue também não é verdade. Tá? O símbolo do sangue do Senhor é o vinho que está dentro do cálice. Né? Então você entendeu essa parte aí? Então, eu fiz esse vídeo e está provocando muito escândalo, sabe? E as pessoas estão falando aí, mas e as manifestações em línguas, né? E as pessoas chorando de alegria e de contentamento pela presença do Senhor. Gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver a relação da Irmandade com o Senhor no céu, entendeu? Isso aí são esses homens que estão fazendo, mas o pecado deles não interfere aí na sua confiança, na sua fé, na sua vida espiritual, entendeu? É claro que tem essas manifestações gloriosas numa Santa Ceia, na congregação. Deus abençoa grandemente, porque Ele prometeu, Ele não pode deixar de cumprir, não vai deixar de cumprir a promessa dEle, que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meio, eu estou no meio deles, entendeu? Porque a liderança lá, na cegueira espiritual, estão fazendo cometendo uma blasfêmia, entendeu? Ele não vai deixar de cumprir a sua palavra por causa disso. Ele vai abençoar. Mas não tem nada. Eu estou dizendo que está aí na Santa Ceia a blasfêmia desses homens. E se você acha que os ministros, esses ministros da congregação, é tudo santinho, no livro do Apocalipse, no livro de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, a carta dirigida à igreja de Éfeso diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, ele diz: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são das sinagogas de Satanás. Está vendo? Na igreja de Esmirna, uma igreja abençoada, tal, o Senhor falou: tem uns camaradas aí que é tudo do diabo. Entendeu? Quer ver? Te atira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Está vendo? Quer ver a outra igreja? Sardes, diz assim: mas tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão comigo em branco, porque são dignas disso. Entende? Todas elas têm problemas seríssimos e também qualidades, méritos. Por que você acha que a congregação está fora disso? É a maçonaria que está fazendo estas coisas. E o povão aceita, tá? Até me combate por causa disso que eu estou mostrando, entendeu? Gente, pega esses vídeos meus, manda lá para o Braz, tal, fala para eles mudarem essa coisa, que coloquem a vasilha que, se quer orar com o cálice vazio, beleza, mas põe do lado do cálice a vasilha que tem o vinho, a vasilha contendo o vinho, e agradece com ele presente na mesa. Nada de fazer essa besteira. E os camaradas fazem um ensinamento com tanta preocupação. Com a toalha, que deve ser branca, não pode ter figura de cacho de uva, não pode ter figura de espiga de trigo, tal, essa coisa toda. Mas não tem a menor preocupação com o vinho, que simboliza o sangue do Senhor. Entendeu? E corrigir essas duas mentiras aí, que
o cálice simboliza o corpo do Senhor Jesus. Não simboliza não. Tá? O Senhor Jesus mesmo disse, partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E também não simboliza o sangue. Por quê? Porque Jesus disse, bebei dele todos. Né? Bebei o conteúdo dele, que é o símbolo. Por razões óbvias, né? O vinho é líquido, o sangue é líquido. O vinho é vermelho, o sangue é vermelho. Então, tá bom, gente, é isso aí, tá? Faz um favor, vamos ajudar a congregação, vamos? Todos vocês que virem esse vídeo, manda lá pro Braz. Manda lá pro Braz, manda eles mudarem isso daí, fala para eles que isso aí é uma blasfêmia mesmo, que tem que ser mudada, tal. Ou então manda eles darem um tiro em mim, né? Manda eles dar um tiro em mim, manda alguém me dar um tiro, né? E acabar, eu não vou parar de falar, tá bom? Senão eu vou continuar baixando o cajado neles, tá bom? Bom, mas veja o vídeo do Paulão aí, o final do vídeo do Paulão, tá bom? Ó, fica na paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Eu falei, não disse o principal. Não disse o principal. Bom, faltou o principal, eu estou fazendo isso para adicionar a esse vídeo, né? Então é o seguinte, depois de 6 meses no fundo de uma cama, sendo cuidado pela ex-ceguinha, ex-cegueta, ele resolveu ver os programas de televisão. Aí começou a ver os milagres, tudo ali e tal. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Senhor Jesus, se o Senhor está mesmo no meio desse povo, me cura desse câncer. E sabe o que aconteceu? Deus curou. Minha gente, o que é isso que esses homens fizeram com as vossas cabeças? Aí eles fizeram assim, olha, eles nem botaram aquilo que bota no cavalo para ele não olhar de lado, sabe? Botaram uma venda aqui nos olhos, para vocês não enxergar nada. Você nunca leu no Novo Testamento o Senhor Jesus dizendo que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, rapaz, eu estou ali, ó. Nunca leu? Nunca leu? Pois está escrito, ó, veja aí. Eu estou passando o versinho aí para você ver. Ou você acha que ele é um nó cego, hein? Você acha que o Senhor Jesus é um tremendo de um nó cego? Quem é um nó cego? Você sabe o que é um nó cego? Eu não sei. Tem muita gente vendo esse vídeo no Brasil, no exterior, lugares remotos aí da terra, não sei, né? Onde vão parar esta minha fala e esta minha imagem. Mas aqui no Brasil, nó cego é aquele cara que promete e não cumpre. Sabe, é um enrolão. Entendeu? Então, meu amigo, você com essas crenças idiotas que esses falsos profetas te ensinaram, viu? Que só a congregação é a virgem, todas as outras são prostitutas, que só o ancião da congregação, os ministros da congregação que são homens de Deus, os outros são tudo encapetados, só fala da carne. Esse monte de asneira mentirosa que esses homens estão aí pregando. Você acha que tem fundamento isso? Essa pregação desses homens? Hein? Ontem à noite tem um bocado de crentes aí. Uns foram na Igreja Assembleia de Deus, outros foram lá para o meio dos batistas, outro foi lá para o meio dos presbiterianos, outros foram lá na Igreja Metodista. Estão se reunindo no nome de quem, rapaz? No nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, onde está, que ele falou? Lá no meio deles. Agora veja bem, esses falsos profetas mentirosos, eles ficam apontando erros, tá? Eu aqui, eu ali, porque é isso, porque é aquilo, tal, entendeu? Senta no rabo
e fica acusando, apontando o rabo dos outros. Entendeu? É isso que eles fazem. Esquecendo a máxima popular, o ditado popular que diz assim: quando você tem um dedo acusador apontando alguém, tem 3 dedinhos, olha, 1, 2, 3, apontando para você. Entendeu? Na verdade, minha gente, leia o capítulo 1º, 2º e 3º do livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Leia lá. Viu? O apóstolo viu Jesus vestido de uma maneira muito gloriosa, sabe? No meio de 7 castiçais. 7 é o número de Deus. O mundão fala aí que 7 é número de mentiroso, sabe? Isso aí é o capeta que põe na cabeça do mundo, dos homens do mundo. Mas 7 é o número perfeito e é o número de Deus. Observa que ele escolhe sempre alguns números para se revelar nas Escrituras. 7 é o número perfeito, quer dizer, o número da perfeição. É o número da totalidade, sabe? Então, diz lá que ele estava no meio de 7 castiçais, que são 7 igrejas, são 7 pastores, são 7 anjos. Então está falando de igrejas. Observa que tinha algumas que tinham todas elas tinham defeitos até horríveis. Lá que diz assim, que tolerem no meio de vocês aí a Jezabel, que faz meus filhos prostituírem, entendeu? Coisas terríveis ali no meio deles, entendeu? Umas tinham, mas outras tinham méritos também, valores, que o Senhor reconheceu ali. Então, o que está passando esses 3 capítulos do livro do Apocalipse? Está passando que não tem igreja perfeita, não tem ministro perfeito, ninguém é perfeito, aqui é tudo tranqueira. Nós aqui nessa terra que somos tudo tranqueiras, sabe? Só Ele é digno de toda honra e toda glória, sabe? Então, veja bem, com todos esses problemas nessas 7 igrejas, está no meio deles, aconselhando, consolando, orientando, repreendendo, descendo a vara nas costas. Então é isso aí, minha gente. Faltou no vídeo anterior, está completado agora. Tá? Tchau, hein? E beijocas.